Stephen Edward King nasceu em 21 de setembro de 47 em Portland, no estado do Maine, nos Estados Unidos, e cresceu em uma família de classe trabalhadora marcada pela separação dos pais quando ainda era muito jovem. Junto com o irmão mais velho, David, mudou-se várias vezes antes de retornar ao Maine aos 11 anos, onde sua mãe Nellie Ruth Pillsbury criou os 2 filhos com recursos limitados. King formou-se em inglês pela Universidade do Maine em 1970, ano em que também se casou com Tabitha Spruce, escritora que conheceu na faculdade e que se tornaria sua parceira toda a vida. Nos primeiros anos de carreira, ele sobrevivia com trabalhos precários, ensinava inglês em escolas públicas e operava máquinas em uma lavanderia industrial, enquanto escrevia contos para revistas de ficção policial e revistas masculinas, vendendo o primeiro texto em 1967. A virada veio em 73, quando o romance Carrie, a Estranha, inicialmente descartado por King e resgatado do lixo por Tabitha, foi publicado e se tornou um best-seller imediato, lançando o autor ao estrelato e inaugurando uma das carreiras literárias mais prolíficas da história contemporânea. Desde então, King publicou mais de 60 romances, 200 contos e incontáveis ensaios, vendendo mais de 400 milhões de cópias em todo o mundo e sendo traduzido para mais de 40 idiomas, o que o coloca entre os autores mais lidos do planeta. A relação de Stephen King com o cinema e a televisão começou cedo e nunca arrefeceu. O primeiro filme baseado em sua obra, Carrie, a Estranha, de Brian De Palma, já em 76, estabeleceu o padrão de como suas histórias poderiam transcender o papel. Ao longo de décadas, a lista de adaptações cresceu de forma impressionante. Clássicos como Iluminado, de Stanley Kubrick, de 1980, e Um Sonho de Liberdade, de Frank Darabont, em 94, provaram que King era capaz de gerar não apenas terror, mas drama humano de rara profundidade. A década de 2010 trouxe uma nova onda de releituras, com It, a Coisa, se tornando o filme de terror mais rentável da história do cinema em 2017, seguido por It, capítulo 2, em 2019. A importância de Stephen King na cultura pop vai muito além dos números de vendas ou de bilheteria. Ele é, antes de tudo, o autor que ressuscitou o gênero do horror com literatura respeitável do final do século XX, provando que histórias de medo podem ser veículos para explorar as fragilidades humanas, as dinâmicas de poder, a solidão e a violência institucional. Sua escrita, marcada por detalhes realistas, diálogos coloquiais e uma capacidade rara de criar personagens comuns em situações extremas, influenciou gerações de escritores e cineastas. O universo ficcional que ele construiu, com cidades recorrentes como Castle Rock, personagens que atravessam diferentes obras e referências cruzadas entre romances, criou um modelo de narrativa interconectada que antecipou o conceito de universos cinematográficos anos antes dele se tornar moda em Hollywood. Stephen King também foi pioneiro na distribuição digital de literatura, publicando em 2000 o romance Plantas Daninhas, exclusivamente na internet, e demonstrou versatilidade ao escrever sob o pseudônimo Richard Bachman, explorando temas mais realistas e distópicos. Hoje, aos 78 anos, King continua publicando anualmente e acompanhando de perto as adaptações de suas obras, mantendo uma presença ativa nas redes sociais, onde comenta política, literatura e futebol americano com a mesma voz direta e irreverente que caracteriza sua prosa. Sua trajetória é a prova de que o horror, quando bem escrito, não é escapatória, é espelho. Mr. Mercedes, lançada em 2017, adapta a trilogia de suspense de Stephen King e se afasta deliberadamente do terror sobrenatural que costuma marcar sua obra. A trama acompanha Bill Hodges, um detetive aposentado da polícia de uma cidade do meio oeste americano, que vive atormentado por um caso que não conseguiu resolver. Um atropelamento em massa durante uma fila de uma feira de empregos, cometido por um assassino que fugiu em um Mercedes roubado. O culpado, Brad Hersfield, é um jovem de aparência comum que trabalha como vendedor de sorvete e técnico de informática e que nas horas vagas cultiva um ódio profundo pela humanidade.
A série constrói seu suspense na tensão entre o caçador e a caça, mas inverte as posições. Brad, o predador, se diverte provocando Hodges, enviando cartas e mensagens que desafiam o detetive a impedi-lo antes que ele cometa um novo massacre. Stephen King trabalhou em parceria com a produção da série e explora a solidão do envelhecimento, a inutilidade sentida por quem deixou de ser útil e a obsessão como combustível para a sobrevivência. Bill Hodges não é um herói convencional. É obeso, depressivo, dependente de álcool e pílulas, e sua única companhia é uma vizinha excêntrica e uma jovem hacker com deficiências. A série funciona como um estudo de personagens sobre dois homens quebrados, um pela culpa, outro pelo ódio, e sobre como a violência, quando é planejada com frieza, pode ser mais perturbadora do que qualquer monstro sobrenatural. A atmosfera cinzenta, a trilha sonora minimalista e a performance contida do elenco reforçam a sensação de que o mal, nessa história, vem disfarçado de normalidade. O Domo, série lançada em 2015 que adapta o romance homônimo de Stephen King e mergulha em um cenário de claustrofobia coletiva que logo se transforma em uma atmosfera sobre o colapso social. A trama começa quando uma cidade do interior do Maine, Chester's Mill, é subitamente isolada do mundo por uma barreira invisível e indestrutível. Um domo transparente que cai do céu sem aviso, cortando carros ao meio, separando famílias e aprisionando milhares de pessoas. O que inicialmente parece um mistério científico se converte em laboratório de tensões humanas. A falta de recursos, a impossibilidade de comunicação com o exterior e o medo generalizado desencadeiam uma luta de poder entre os moradores. O conselheiro municipal Big Jim Rainey, homem de aparência respeitável e ambições autoritárias, aproveita o caos para consolidar seu controle, transformando a cidade em um estado policial disfarçado de proteção. Ao mesmo tempo, um grupo de resistência liderado por Dale Barbara, um ex-militar que trabalha como cozinheiro local, tenta desvendar a origem do domo e impedir que a sociedade se destrua de dentro. Stephen King usa o domo como metáfora literal e figurada. A barreira física espelha os preconceitos, o egoísmo e a violência latente que já existiam na comunidade. A série não poupa o espectador em cenas de brutalidade, mas o verdadeiro horror reside na velocidade com que os vizinhos se tornam inimigos e autoridades legítimas se corrompem diante do poder ilimitado. O mistério da origem do domo, quando finalmente é revelado, funciona menos como resposta científica e mais como advertência sobre como a fragilidade das estruturas que sustentam a civilização e sobre como pouco falta para que elas desmoronem. O filme A Espera de um Milagre, lançado em 1999, que adapta a novela de Stephen King e se desenrola quase inteiramente dentro do corredor da morte de uma prisão no sul dos Estados Unidos durante a Grande Depressão. A trama é contada em retrospectiva por Paul Edgecombe, um supervisor da prisão aposentado que, décadas depois, relembra o caso que mudou sua vida. John Coffey, um homem negro gigantesco de aparência ameaçadora, é condenado à cadeira elétrica pelo estupro e assassinato de duas meninas gêmeas. No corredor da morte, porém, Coffey revela uma natureza dócil, quase infantil e um dom sobrenatural, a capacidade de curar doenças e ferimentos pelo toque, absorvendo o mal do corpo alheio e expelindo como uma nuvem de insetos negra. Paul e seus colegas, guardas humanizados que carregam seus próprios fardos, um deles sofre com uma infecção urinária dolorosa, outro tem um rato de estimação chamado Mr. Jungles, começam a duvidar da culpa de Coffey. A evidência de seu dom os confronta com a impossibilidade de salvar um homem inocente em um sistema que não admite erros. O filme trabalha com uma lentidão deliberada, permitindo que o espectador se apegue aos personagens antes de confrontá-lo com a inevitabilidade do desfecho. A cadeira elétrica apelidada de Joe Spark é personagem por si só, um instrumento de justiça que se revela instrumento de barbárie. A mensagem central não é sobre o sobrenatural, mas sobre a compaixão em um mundo que a puniria. Paul e seus homens arriscam tudo para dar a Coffey um momento de dignidade antes da execução, em um gesto de humanidade contra a máquina estatal. O desfecho que liga o passado ao presente através da longevidade amaldiçoada de Paul sugere que testemunhar a injustiça e sobreviver a ela
pode ser uma sentença pior do que a própria morte. A Maldição é o romance de Stephen King que leva o leitor ao limite da sanidade e da sobriedade. A trama acompanha Billy Hackler, um advogado obeso e bem-sucedido que, após atropelar e matar uma cigana idosa enquanto dirigia distraído, é absolvido graças às suas conexões judiciais. O pai da vítima, um ancião cigano de olhos penetrantes, toca o rosto de Billy e sussurra uma única palavra: mais magro. A partir daquele momento, Billy começa a perder peso de forma implacável. Não importa o quanto coma, a balança só cai. A maldição não é um castigo moralizante, mas uma sentença biológica que consome o corpo enquanto a mente ainda raciocina. Stephen King constrói o horror não com monstros sobrenaturais, mas com a certeza matemática de que um corpo que se autodestrói. A obsessão de Billy por comida, antes um vício confortável, torna-se um impulso desesperado de sobrevivência. A trama ganha diversas nuances quando o protagonista descobre que outros envolvidos no encobrimento do acidente também foram atingidos por maldições distintas, criando uma teia de culpa compartilhada. O romance funciona como uma meditação sobre impunidade, preconceito de classe e a fragilidade do corpo como território de controle. King não poupa o leitor. As descrições da emaciação progressiva são gráficas, quase clínicas, e acompanham a deterioração psicológica de um homem que por toda a vida acreditou que o dinheiro e status o protegiam de qualquer consequência. O desfecho, ao mesmo tempo trágico e inevitável, confirma que, no universo de King, nenhuma injustiça fica sem resposta, mesmo que a resposta venha de mãos inesperadas. Misery, Louca Obsessão, que é um dos romances mais angustiantes de Stephen King e, ao mesmo tempo, um dos mais contidos em termos de sobrenatural. A trama começa quando Paul Sheldon, escritor de best-sellers sobre a personagem Misery Chastain, sofre um acidente de carro durante uma nevasca no Colorado. Ele é resgatado por Annie Wilkes, uma ex-enfermeira que se declara sua fã número 1 e o leva para sua casa isolada nas montanhas. O que parece salvação logo se revela prisão. Annie descobre que Paul matou Misery no último livro da série e exige que ele ressuscite a personagem, escrevendo um novo manuscrito à mão, semana por semana, enquanto seu corpo quebrado tenta se recuperar. O autor transforma o ato de escrever em um campo de batalha físico e psicológico. A relação entre Paul e Annie é um jogo de poder sádico e calculista. Ela alterna cuidados maternos com explosões de violência e ele precisa navegar entre agradar sua captora e planejar a sua fuga. O romance é uma metáfora visceral sobre o vínculo tóxico entre autor e público, sobre como a adoração pode se transformar em possessão. Annie Wilkes é uma das vilãs mais memoráveis da literatura contemporânea. Sua insanidade não é barulhenta. É metódica, quase doméstica. King prova que o terror mais eficaz não precisa de monstros sobrenaturais. Basta um quarto fechado, uma máquina de escrever e uma pessoa decidida a controlar a vida de outra. Novembro de 63, romance que cruza ficção científica, suspense histórico e romance com uma precisão narrativa rara. A trama acompanha Jake Epping, professor de inglês no Maine, que descobre um portal no tempo escondido na despensa de um restaurante local. A passagem sempre o leva ao mesmo dia, 11 de setembro de 58. O dono do restaurante, Al Templeton, está moribundo e pede a Jake que complete a missão que ele não pôde terminar: impedir o assassinato de John F. Kennedy, em Dallas, no dia 22 de novembro de 63. Jake aceita e mergulha no passado, onde vive 5 anos construindo uma vida falsa, trabalhando como professor em uma cidade do Texas e se apaixonando por Sadie Dunhill, uma bibliotecária com cicatrizes físicas e emocionais. Stephen King não se limita ao suspense da conspiração. O romance respira na atmosfera da América dos anos 1960, com seus preconceitos rígidos, sua música e sua violência subjacente. A obsessão de Jake com a data fatal o consome, mas o passado resiste. Quanto mais ele tenta mudar eventos, mais a realidade se opõe, como se o tempo fosse um organismo vivo que se defende de intrusos. O livro é, acima de tudo, uma reflexão sobre o custo das escolhas. Jake descobre que salvar um homem pode destruir milhões de outros, e que o amor
por mais verdadeiro que seja, pode não ser suficiente contra o peso da história. O desfecho é devastador na sua simplicidade. Uma renúncia que só ganha sentido quando o leitor compreende que algumas feridas do tempo não podem ser costuradas. Gostou deste conteúdo? Então curte, comenta, compartilha e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E por hoje é isso. Até a próxima e beijos!